Muito bem, fala pessoal, vamos começar agora o primeiro vídeo de análise semanal do ano de 2020. Vamos começar com o pé direito 2020. Na verdade, hoje é o segundo vídeo, pois lá no dia 1º eu fiz um vídeo do que nós podemos esperar do ano de 2020. Vale muito a pena ser visto, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e todo final de semana eu trago esse tipo de conteúdo aqui com as análises das ações, do nosso índice, do nosso mercado, de uma forma geral, beleza? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês deixarem o like e para quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube. Para começar, galera, eu queria falar com vocês sobre as novidades do canal aqui no ano de 2020. E a primeira novidade que eu pensei muito no final do ano, e a primeira coisa que eu acho relevante que vai acontecer nesse canal em 2020 é a adição de novos conteúdos diferentes desse tipo de análise. Então eu quero soltar aí vídeos sobre análise de empresas e também sobre livros. E aqui está até um spoiler, olha o spoiler aí. O primeiro livro que eu vou fazer vai ser esse daqui, que é o Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. Na verdade, eu já tinha lido esse livro em inglês, porém, o Nassim Taleb usa o inglês, aí, um idioma bem rebuscado, então é bem complicado de entender algumas partes. Eu resolvi comprar essa versão em português. E aí, ler de novo, e esse será o primeiro livro do nosso reviews de livro, aí, do nosso resumão de livros de 2020. E dentro desse livro aqui me deu um belo insight, que foi o que, galera? Aqui no livro ele fala muito sobre o acaso, né? E como a sorte pode influenciar na vida e no mercado. E aqui até eu grifei uma parte que ele cita até nos outros livros dele, mas porém nesse livro ele cita muito, que é o quê? A habilidade para prever o passado. Então ele cita muito aqui o viés da retrospectiva e como muitas pessoas que operam no mercado, investem em ações, isso é muito comum, que o sujeito, depois de comprar ou nem ter comprado uma ação, ele olha lá no passado e fala, nossa, como era simples ter comprado aquela ação, olha esse movimento, nossa, como era óbvio aquele movimento aqui daquela ação. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Na verdade, depois que o evento passa, o nosso cérebro cria aí motivos para enxergar aquele movimento como fácil e simples de ser lido, coisa que não era naquele momento ali que estava acontecendo. Isso cria um viés muito pior, que é aquele viés de previsão do futuro, ou seja, as pessoas começam a acreditar que elas são aptas a prever o futuro, coisa que é muito arriscada no mercado. Na verdade, investidores de sucesso ao longo dos anos trabalham com probabilidades e não com apostas, não com apostar naquele cenário, apostar todas as fichas em um cenário e caso o mercado não vá, aí o prejuízo acaba sendo muito grande. E aí, através desse viés de retrospectiva, eu decidi criar a terceira novidade do canal, que vai ser, todo final de mês, eu vou trazer aqui para vocês isso daqui, ó. Aí, está aqui na tela, vocês estão vendo. Essa é a minha carteira de longo prazo, então aqui boa parte dessas ações são ações que eu tento identificar a tendência de alta delas e permanecer comprado nessas ações o maior tempo possível. Essa é a carteira apenas com viés de compra, né? Então a minha alocação é totalmente na posição comprada. E aí, eu tenho uma outra carteira que eu resolvi começar a fazer o ano passado, que é essa daqui, que é uma carteira aí que eu vou misturar posições de venda e posições de compra. E eu quero compartilhar todo fim de mês essas duas carteiras com vocês e trazer aí as novidades e o que mudou, o que não mudou dentro dessas carteiras. Acho que vai ser bem bacana para que vocês possam entender e até ver o que eu estou fazendo e não só ficar naquela, ativo tal, olha esse destaque, olha como funciona isso e aquilo, sem mostrar a pele em jogo, né? Sem mostrar o que eu estou fazendo no dia a dia. Isso é que faz toda a diferença, não só olhar, mas sim como que nós vamos se posicionar em determinado fato, em determinado evento, legal? Então, vamos lá para o gráfico para começar a nossa análise de hoje. E essa semana, galera, foi uma semana aí bem conturbada, principalmente aí no final da semana, lá no finalzinho da semana, nós tivemos a notícia aí da explosão de uma bomba lá onde os Estados Unidos atacou lá um membro importante do governo iraniano. E aí
temos aí uma enxurrada de notícias sobre isso, possibilidade da terceira guerra mundial e muita gente ficando com medo principalmente na sexta-feira quando os mercados abriram, né? E aí a grande importância, que também o Taleb cita muito, de ficar a parte das notícias, né? Eu vou colocar aqui no Ibovespa para vocês verem, no gráfico de 60 minutos, para vocês verem como que o mercado abriu lá na sexta-feira. Notem aqui, ó, acho que dá para ver melhor no gráfico de 10. Aqui ó, nós temos o mercado com essa paulada, o mercado abriu em gap, lá na abertura do mercado aqui nas 10 horas na sexta-feira, e o mercado ao longo do dia foi se recuperando, chegou até a renovar as máximas, e aí fechando em queda no finalzinho do pregão. Porém, todo mundo que aqui, quando abriu o mercado, já ficou assustado e acabou vendendo as ações, acabou amargando talvez um ponto não ideal de venda das ações e acabou trabalhando com o ruído. E aqui, trazendo para o gráfico semanal, com a visão mais ampla do mercado, nós podemos entender o quê? Que o mercado fechou em alta, galera. Então, nós temos aí o Ibovespa fechando na quinta semana consecutiva em alta. Então, o mercado, há 5 semanas seguidas, renova as suas máximas. O que traz um fato aí do mercado estar muito já esticado. E as posições aqui, nesse momento, acabam sendo um pouco mais arriscadas. E aqui é o grande ponto, né, que a gente tem que sempre buscar o melhor ponto possível para as nossas compras, porque depois que o mercado ganha o momentum, né, acaba ficando muito mais complicado para tomar posições. Então, se nós observarmos aqui no passado, nós vamos perceber que, por exemplo, notem aqui que o mercado subiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas e aí corrige. Nós temos aqui também o mercado subindo por praticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas e uma correção. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas e uma correção. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, aí uma correção. Nós então, pela média aí das últimas semanas, estaríamos aí num possível ponto de inflexão aqui, de possivelmente uma correção de curto prazo no nosso mercado. Então, mais um sinalzinho de alerta aí para quem deseja montar novas posições de compra. Essas duas linhas que vocês estão vendo aqui são as linhas que eu tracei lá no vídeo, de novo no vídeo aí do começo do ano, do que devemos esperar para o ano de 2020. E lá naquele vídeo eu citei aqui esse longo canal que o mercado vem percorrendo lá desde 2016. E aqui nós tivemos a duplicação desse canal. Sim, o mercado acabou ultrapassando a zona desse canal aqui pela primeira vez. E aí, uma teoria clássica aí da análise técnica é que o quê? Quando o canal é rompido, a gente acaba duplicando esse canal. Então nós temos aqui o alvo aí de longo prazo do Ibovespa sendo esticado lá, provavelmente para a zona dos 140 mil pontos. Claro que seria muito improvável, né, apostar nesse movimento indo em linha reta, mas assim, se o mercado continuar em tendência de alta, nós devemos sim ir a buscar esse ponto aqui mais cedo ou mais tarde. Porém, no momento atual, eu vejo o mercado aí bem próximo aí de uma correção, pelo menos de curto prazo. Essa é a visão do nosso mercado dessa semana. Legal, galera? Aí, indo como de praxe para o mercado americano, nós vemos aqui o mercado americano já fazendo aí uma barrinha bem curta, né? Uma barrinha aqui bem estreita, mostrando aí a dúvida entre os investidores, pelo menos nesse momento aqui, entre se o mercado continua a subir ou corrige. Então nós já temos aqui provavelmente um ponto de topinho aqui no mercado americano, que já subia lá há 5 semanas consecutivas também. Mas também o mercado também sem sinais aí de correções mais agudas, pelo menos no curto espaço de tempo. Isso se mostra através do VIX, que para quem não sabe, é um índice aí que acaba computando a volatilidade do mercado americano, e não notamos aí nenhum movimento mais abrupto dentro da volatilidade. Lembrando que o aumento da volatilidade implica em maiores riscos e maiores movimentações no mercado. Então, não, né, pelo menos até a sexta-feira, todo esse alvoroço aí com relação ao ataque americano não sinaliza nenhuma mudança mais extrema aí no nosso mercado e também no mercado americano. Indo para o dólar, nós temos o dólar aí, como já falamos aqui, nesse ponto, sentindo lá a zona dos 4,30 e corrigindo. Porém, notem que o dólar aqui corrige há 4 semanas e tenta já marcar um fundinho aqui dentro dessa zona. E rapaz,
Caso, galera, o mercado americano, o dólar venha a subir para romper essa região aqui segura, pois essa é a máxima histórica aí do dólar, então nós devemos ver o dólar ganhando muito momento, caso esse ponto aqui que já foi testado diversas vezes seja rompido. Bitcoin, nós temos o Bitcoin aí, como falamos já há muitas semanas atrás, aqui num padrão aí de mais correção, dentro de uma correção lateral. Nós temos aí o Bitcoin corrigindo há muitas semanas e com candles bem estreitos. No momento eu não vejo nada a ser feito no Bitcoin. Esperaria aí uma definição para o rompimento em algum dos dois lados aqui no Bitcoin, legal? E aí, vindo para as ações, eu quero falar com vocês primeiro das ações que eu citei nos últimos dois vídeos, e aí que fim levou, né, aquelas ações que eu coloquei como destaque. Na segunda parte do vídeo, eu vou falar de alguns destaques dessa semana, e lá no finalzinho eu vou colocar para vocês as ações que me chamaram a atenção para alguma oportunidade para a próxima semana. Talvez alguma dessas ações eu aloque risco, né, e coloque lá na carteira, e uma das carteiras que eu falei para vocês, provavelmente a carteira aí de mais curto prazo, que foi a carteira nova citada. Então vamos lá, aqui como primeiro ativo que eu havia citado lá no final do ano passado, foi a Agro 3. Notem como a Agro 3, nesse movimento de rompimento aqui, o papel foi embora, engatou 2 semanas aí de uma forte alta. Nós tivemos o mesmo movimento acontecendo aqui em Trisul, uma correção muito mais estreita em Trisul lá no final do ano. O papel rompeu e também foi embora. Belíssimo movimento. Que força essa de Trisul, né? Que força essa do segmento de construção civil. Outro papel que me impressionou muito, galera, muito com essa forte alta. E aqui um grande aprendizado para vocês. Existe uma frase muito clássica aqui no mercado que é: os ativos que você menos espera vão ser aqueles que mais vão representar rentabilidade na sua carteira. Juro para vocês que quando eu comprei Trisul lá no ano passado, Trisul não, a JHSF3, lá no ano passado, era uma posição que eu não levava muita fé aí, que tivesse muita força para subir, porém, dentro dos meus indicadores, foi um papel aí que mereceu a alocação de risco, e aí, sem dúvida, um dos três maiores desempenhos da minha carteira no ano passado. Impressionante o movimento aí JHSF3. Também nós tivemos aqui lá no finalzinho do ano essa barra vermelha aqui que foi ignorada, e aí o papel desse ponto de rompimento até o topo aqui faz um movimento aí de 16%. JHSF, vale um alerta para quem deseja comprar ou está com posições compradas. Notem como o papel começa a se aproximar de um ponto importantíssimo, que é a máxima histórica dentro desse ativo, então lá nos 8,66. Provavelmente devemos aí esperar um movimento corretivo a se aproximar. Fato é que o papel sobe em linha reta há muito tempo, então seria aqui até natural um movimento de correção em JHSF3. Tivemos também Elican, a Louca América, e um belo movimento, um rompimento muito forte, né? 3 semanas de alta. Aqui, a Cielo, que foi citada também, não fez aquele movimento que nós falamos, né? Aqui, esse rompimento ainda não aconteceu em Cielo, mas notem como o mercado aqui fica em compasso de espera, bem em cima das 2 médias aqui. Então, nós temos ainda como bem legal esse tipo de movimento aqui, esse tipo de rompimento, caso venha a acontecer aí em Cielo. Outro papel aqui que o quão é importante a gente não ter uma posição fixa com relação aos ativos foi o caso lá da Braskem. Braskem, eu havia falado para vocês que queria aqui um candle, né, um movimento de força, que o mercado demonstrasse realmente que a tendência de baixa ainda estava vigente, com um candle aqui bem amplo dentro dessa zona, rompendo esse ponto aqui. E não foi isso que aconteceu, né? O mercado simplesmente aí no final do ano começou a mudar o seu viés. E aí o que notamos agora talvez em Braskem, o papel tentando sair dessa zona aqui de estreita aí, né, também de correção. E caso o mercado venha a romper aqui, poderemos ter aí um ponto bem importante de mudança de tendência na Braskem. Fato é que o papel ainda nem sequer passou para cima da média de 50, mas esse ponto corretivo aqui e o mercado ter desprezado a continuidade do movimento, pelo menos nesse ponto aqui, começa a colocar em xeque
é essa tendência de baixa que já vem ao longo tempo em Braskem. Citei para vocês também a Qualicorp, e a Qualicorp também outro papel que rompeu e foi embora também, um movimento bem legal aí nessas duas últimas semanas de alta. E aí, para começar a citar os destaques, galera, não dá para não falar de PetroRio. Que movimento absurdo! Que movimento absurdo de PetroRio. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí em PetroRio, desde essa mínima aqui até agora, movimento de 138% de alta. E isso se dá em menos de 3 meses. Que movimento forte! E aqui é um movimento difícil, né? Porque notem como as barras são amplas e nós não tivemos nenhum ponto de descanso dentro desse momento aqui do papel. Então, ficou muito complicado aí qualquer posição de compra em PetroRio. O papel não dá espaço para quem está de fora comprar. Para quem está dentro, não vejo outro argumento a não ser continuar com esse papel para o longo prazo. Fortíssimo o movimento de PetroRio. Nós temos também a Card System, aí com o ticker com CARD3, papel que veio muito forte, nós até falávamos lá que o papel ia testar a máxima dele aqui, e era esperado um ponto de correção aqui, e que nada, né? O mercado simplesmente não deu bola para isso, rompe com muita força essa semana, um movimento aí de mais de 10% de alta. Também, que movimento em Card System, notem aqui o movimento de 129%, em Card System, também mais um papel que subiu aí sem dar maiores chances para os comprados entrarem no papel. Aqui já é um caso diferente, aqui é um caso que eu tenho na minha carteira, que é a LogN. Também outro destaque dentro dessa semana foi a LogN, que até ameaçou aqui a tendência de alta lá no mês de novembro, e o mercado aí marca o fundo e rompe com muita força essa semana, com um candle aí de 20% de alta só nessa semana. Lembrando que LogN, aqui já citei várias vezes para vocês, vejo esse papel como uma simetria lá apenas nos seus R$48. Belíssimo papel, belíssimo movimento LogN. Tivemos também como destaque essa semana a Sula 11, outro belo movimento, também o papel é a 1, 2, 3, 4 semanas de alta. Mais um papel muito forte que aí desandou, né? Que o papel resolveu andar muito esse final de ano, foi a Júlio Simões, mais um papel que eu tenho na carteira há um bom tempo, e aí o papel engata uma forte alta, essa semana subindo cerca de 11% também de alta, belo movimento em Júlio Simões. Esse movimento também refletido aqui na Tegma, notem como a Tegma aqui rompeu o seu topo histórico e foi embora, então temos aí também Tegma para o longo prazo como um papel bem interessante, lembrando que todos esses papéis, assim como o Ibovespa, no ponto atual eu não vejo grandes oportunidades devido ao afastamento das médias, né, devido a esse movimento forte de alta. Temos também aqui uma Blue Chip, que também com um movimento aí muito forte, que é o caso da GGBR4. Olha esse movimento também de Gerdau, aqui um movimento aí de cerca de 50%, fato que é bem raro de se ver nas blue chips, né? Mas aqui, como é um papel atrelado à commodity, é normal até ver esses movimentos aí bem direcionais nesse tipo de ativo. Temos a Comgás, outro papel que foi destaque aí nas últimas semanas do ano, subindo cerca de 82%, mais um papel aqui no radar, mais um papel que também entra para o meu destaque aqui por romper as suas máximas históricas na semana que passou. E aí aqui temos o setor da construção civil de novo como destaque com a Cyrela também lá na barrinha vermelha ignorada aqui que foi acionada e o papel ganha momento, ganha força e renova suas máximas com uma barra bem ampla aqui na última semana. Também outro papel muito bacana, Cyrela. E agora eu queria trazer para vocês, ainda tem a Hapvida, né? A Hapvida aqui também outro papel que me chama muita atenção. O problema de Hapvida é a questão da liquidez. Esse papel aqui com a liquidez bem, mais ou menos, né? Então, para quem tem ativos dentro dessa ação aqui, dentro dessa empresa, vale a pena observar o papel com mais cuidado, pois a liquidez é bem reduzida dentro desse ativo. E fora de todo esse cenário aí de seguir tendência e identificar como os papéis seguem uma tendência no longo prazo, queria trazer aqui para vocês
um padrão clássico aí de análise técnica, que é o retângulo, né? E aqui um belo retângulo que nós podemos observar em Unip. Notem que lá desde maio de 2018, temos aí Unip corrigindo, depois dessa forte alta aqui que o papel fez, corrige dentro desse longo retângulo. Então nós temos aqui, notem como o papel respeita esse ponto aqui de lá na faixa dos R$37. Essa semana o papel chegou a tocar, chega quase a tocar aquela faixa e deixa uma mega barra de venda. Então, de novo, os vendedores aqui ganhando essa batalha, e todo mundo que aposta aqui dentro desse cenário retangular, pelo menos nesse espaço, fazendo dinheiro. Eu não gosto de operar esse tipo de sinal, mas eu achei bem bacana trazer esse exemplo aqui de retângulo para vocês, como estudo aí para vocês aqui no canal. E aí, como destaque, eu trouxe alguns papéis aqui que me chamaram a atenção, que valem a pena ser observados para a próxima semana. E pela milésima, quadragésima, quinquagésima vez, sei lá, nós temos aqui a Magazine Luiza. Notem como esse papel, mais uma vez, após uma forte alta, corrige por 1, 2, 3 semanas. Então, temos novamente, mais uma vez, mais um ponto bem plausível de compra em Magazine Luiza. Outro papel também bem interessante foi a Raia Drogasil. Notem como o papel vem a testar esse topo aqui, e aí deixa uma sombrinha superior, porém, caso o papel venha a romper na próxima semana, será um ponto bem importante aqui de continuidade em Raia Drogasil. Pelo menos vai aumentar a probabilidade desse movimento de continuidade acontecer dentro desse papel. Como um grande destaque, eu tenho aqui a Sinqia. Oh, raios! Temos a Sinqia fazendo uma barrinha de dúvida após o papel subir cerca de 46%. Barra de dúvida, o que traz um viés aí muito grande de caso o mercado na próxima semana, e só na próxima semana romper essa zona dos 25 e 75, ser uma barra vermelha ignorada e todo esse movimento aqui ser replicado para cima. Então temos aqui todo esse movimento, seria o meio de campo aqui, o meio do caminho em Sinqia. Papel que chama bem atenção. Outro papel que chama muita atenção essa semana é a Via Varejo. Via Varejo também, lá um cenário parecido com o Magazine Luiza. 3 semanas de correção, aqui temos 3 semanas de correção, e depois também do papel fazer uma fortíssima alta, né, desde o final do ano passado para cá. 3 semanas estreitas de correção, o que traz toda uma expectativa para esse possível rompimento aqui em Via Varejo. Falando em rompimento, tivemos o rompimento de OMG3, belo rompimento, que também denota todo um viés aí de continuidade desse movimento dentro desse papel bem forte, e aqui eu apostaria também na continuidade desse movimento. Temos como barra vermelha ignorada também um possível cenário em Tiet, mais um papel aí fortíssimo no mercado nas últimas semanas, barrinha de correção, caso o mercado venha romper lá os 16,11, provavelmente temos a continuidade desse movimento em Tiet. E esses foram os papéis que eu consegui tentar achar alguma coisa aí, algum destaque para essa semana, porque a maior parte dos papéis já subiu muito durante as últimas semanas, o que traz um risco maior para compras agora. Eu fico muito frustrado em não achar nenhum papel aí claro para venda, um sinal claro para venda. O único papel que eu achei mais interessante para venda foi a Rail. Notem como nós temos essa semana a negação desse movimento de alta que foi construído lá na última semana do ano, e aí nós temos o mercado praticamente negando esse sinal. Porém, cara, se nós olharmos, nós temos aqui já esse topo aqui em Rail, que já está muito próximo, a média também de 10 períodos já está aqui. Então não anima nenhuma venda nesse momento no mercado forte como está. Claro que você pode vender nesse momento e acertar o ponto de inflexão ali, mas o risco é muito maior de um erro nesse momento. Mercado forte, tendência de alta, sem sinais de correção, pelo menos
no curto prazo. Esse é o cenário dessa semana. E por hoje é só, galera. Fica aqui um meu forte abraço, uma ótima semana, um ótimo começo de mês para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam do like e de se inscreverem aqui no canal. Até mais, um abraço!